que é que quer dizer invertida? O que é que quer dizer espelhada? O que é que quer dizer? Vocês sabem uma árvore refletida à beira de um lago? Ela é invertida. É igual à árvore. Sobretudo se o lago estiver estável, é rigorosamente igual à árvore. Está rebatida. Nós em geometria descritiva falamos em rebatimento, exatamente. Mas em termos psicológicos e existenciais, isso traduz-se em quê? Porque vocês vão de reparar que ninguém se sente propriamente invertido. Nós temos os pés no chão e a cabeça no ar. Mas aí é que está. Aí é que está. É que a verdadeira terra é Deus. Se nós tivéssemos que repetir aqui os elementos, diríamos que o plano físico é terra. O plano emocional é água. O plano mental é ar. O plano causal é fogo. O plano espiritual é ar. O plano monádico é água. E o plano divino é terra. Só que aqui é terra alfa, água alfa, ar ômega, água ômega, terra ômega. Daí o termo terra última. Daí o termo terra última. Sim. Notem que depois, o que verdadeiramente vai revelar o fogo é o nível espiritual. Num outro plano, o nível espiritual é fogo. É o chamado fogo do espírito. Só que para nós, aqui embaixo, todas estas energias que são fogo, em última análise, querem saber. Mais à frente, nós vamos descobrir que o grande dilema do homem é que estes três juntos representam terra e estes três juntos representam fogo. E isto já é o problema do auto-iniciado. O auto-iniciado já só tem dois elementos para lidar. Terra, fogo. Não há mais água e não há mais ar. Por isso é que eles libertam um calor um bocadinho anormal. Porque não há mais pensamentos relativos e não há mais emoções relativas. Já não há mais esses dois dissipadores. Tens o auto-iniciado, é primeiro raio, quarto, sétimo. Não, é fogo, mediação e terra. Já não há todo o processo psicológico a meio. Nem sequer o processo, digamos, de santidade ou de sanidade. Já é outra coisa. Porquê? Porque nos mistérios menores, vocês estão a aprender a transformar estes elementos intermédios. Os mistérios menores dizem respeito a isto, isto, isto e isto. E os mistérios maiores dizem respeito a isto e isto. São extremos. Os mistérios menores dizem respeito ao retorno do homem ao estado primordial, em que tu recuperas a visão da eternidade. Nós neste momento temos dois olhos. E há indivíduos até que têm olhos à volta da cabeça toda. Quer dizer, conseguem ver muitos ângulos diferentes de muitas coisas, mas não conseguem fazer uma síntese. Conseguem processar grandes quantidades e às vezes qualidade de informação, mas não chegam a lado nenhum. É muito importante que o indivíduo sofisticado se ponha uma questão. Onde é que tu estás a chegar? Porque aquela coisa de não chegar a lado nenhum é cool, também já passou. Agora temos em Sagitário. Então, o indivíduo tem que aprender de muitos olhos a fazer um único olho. Ele tem que se sentir no real. Ele tem que se sentir a caminho de alguma coisa. Parece-me. Nesse sentido, enquanto nós temos muitos olhos, e de uma maneira geral temos dois, porque estão ligados aos lóbulos cerebrais, estamos constantemente a relativizar hemisférios cerebrais. O que acaba por tirar energia para a ação e para a vida interna. Quando o indivíduo é muito largo na vida interior, quando ele tem uma lateralidade enorme de possibilidades e de truques e de esquemas para evitar o inevitável, isso vai roubar energia. Roubar é uma expressão, é um bocadinho Mark Twain, Huckleberry Finn, mas vai tirar energia ao processo interno e vai tirar energia à praxis. Ele é vasto e ineficaz.
Pensem nisto. De qualquer forma, terra, fogo. Quando já só há duas polaridades, isso é o mistério maior. Porque tu sais do estado do homem primordial, já vamos ver isso melhor, e entras num novo nível de problema, que é teurgia última. Libertar a radiação divina em cada átomo do teu corpo. Já não é nem psicológico, nem molecular, nem biológico, nem bioquímico, nem ADN. É, digamos, entras no domínio de Metatron. Os mistérios menores são do domínio de Thoth, no domínio de Enoch, no domínio de Noé, que é outro Enoch, no domínio do lidar com civilizações de luz. Mas os mistérios maiores são metatrónicos. Dizem respeito diretamente ao casamento do céu e da terra em ti e à libertação do I am no âmago dos átomos. Nada que a loja negra não anda à procura também através do Large Hadron Collider na Suíça e através dos aceleradores de partículas. Eles estão a tentar perceber como é que se chega ao âmago do âmago do âmago da matéria. E se tu lhes disseres, olha, que isso vai dar a Deus, como eles são, tecnicamente, ateus, continuam o processo lindamente como se estivessem num piquenique. E depois um dia descobrem quem é o patrão deles. Eu não estou a tentar demonizar a ciência, não é isso. Não é isso. Ok, então, vocês têm este plano, o causal, que inverte. A inversão consiste no facto de que nós achamos que o que pensamos é mais o que pensamos relativamente, subjetivamente, a nossa vida relativa constante é mais importante do que os nossos átomos. Mas do ponto de vista iniciático, os nossos átomos são mais importantes do que nós pensamos. Do que aquilo que nós pensamos. Isto não podia estar mais no sentido oposto ao século XX. O século XX foi para criar liberdade de pensamento. Ora, o trabalho das escolas iniciáticas, que não é o caso da Air School é uma escola preparatória, mas o trabalho das escolas iniciáticas... Agora, eu não posso garantir que não haja uma escola iniciática por trás desta. Só que não se sabe onde é que está. O trabalho das escolas iniciáticas é inverter este homem, esta personalidade. Inverter significa que nós precisamos de, em vez de estar assentos sobre a terra alfa, os nossos pés precisam de se ligar à terra ômega. Precisamos de inverter a nossa posição. Porque esta posição, esta inversão é a condição do homem não iniciado. Sim, o portal anula Gêmeos e inaugura Sagitário. Exatamente. É a passagem das flechas para a lança. A flecha implica muita... A flecha e a espada implicam uma certa proximidade. Implica que estás muito no terreno de combate. E a arma branca curta, então tu estás mesmo frente a frente ao oponente. A lança, que já tem a ver com Sagitário, é um princípio arquetípico anulando uma força evolutiva. Na lança, o arcanjo não se envolve com força negativa. É por isso é que se chama lança. É uma coisa muito mais elegante. Gêmeos e Sagitário opõem-se no zodíaco. Ou seja, primeiro equilibram-se e depois têm que fazer uma síntese. Então, mas estás a intuir, não é? Estás a intuir.
Sim. Completamente. Agora é que ficou claro. Tem. Anyway. O que acontece a partir de uma certa iniciação é que o corpo causal, especificamente na quarta e quinta iniciação, o corpo causal é removido. Deixa de haver elemento refletor. O que implica que aquele que está no céu desce para aqui. E aquele que estava invertido roda e é fundido àquele que está no céu. Este nosso estado invertido traduz pelo seguinte: a mente porque no homem invertido a mente é o que está mais longe do divino. Naquele invertido a mente está cá em baixo, não é? Está mais longe do... A mente comanda o processo. Quando tu rodas, acontece uma coisa muito avançada. A rodar, na tradição judaico-cristã, chama-se crucificação. Tu rodas. Na crucificação, tu deixas de estar virado para Deus e passas a estar virado para a humanidade. Até à terceira iniciação, nós já dissemos isto várias vezes, tu caminhas com a humanidade às costas, atrás de ti, nem queres saber dela, e estás virado para Deus. As pessoas têm santos e imagens dos mestres e símbolos, as pessoas estão viradas para Deus. Na terceira iniciação, Deus diz, já foste aceite. Na quarta, Ele roda-te e diz, bom, já foste aceite, podes parar com esse processo, roda-te e põe-te frente à humanidade. E esse é que é o processo de crucificação. É essa rotação. O enforcado no tarot podia-se chamar o crucificado. Incrível. Isto é interessante porque conseguimos falar nisto sem ninguém falar de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O que já é uma coisa avançada. Já estamos a conseguir não introduzir demasiada informação nas coisas. Claro que o primeiro a ter que aprender isso sou eu. Mas essa rotação faz com que um ser passe da subjetividade e de uma vida demasiado ligada aos apetites e aos caprichos e comece a extrair da matéria, da substância, um ensinamento tão verdadeiro quanto aquele que extrai dos núcleos abstratos. Ou seja, o mundo criado, na sua natureza pura, original, é tanto uma fonte de instrução espiritual quanto os núcleos abstratos. Isto implica que, quando tu és crucificado, tu ficas com o mundo à tua frente e Deus atrás. Quando se dá essa rotação. E então, tu passas a ter uma relação exata com a vida e não uma relação subjetiva com a vida. Nós vimos de uma relação compulsiva com a vida, tem a ver com a lei da selva, com a lei do mais forte, com as forças biológicas. Saímos desse condicionamento compulsivo automático e tornamos-nos livres desse condicionamento automático. E isso demora muitas vidas. Na quarta iniciação, tu sais desse plano de liberdade, sais desse plano de relatividade, sais da sensação de livre-arbítrio. Claro que estás a inaugurar um nível de livre-arbítrio muito mais alto, que se chama as 12 grandes vias do Mestre Ascenso. É outro nível. Se tu não seguires o livre-arbítrio humano, nunca vais saber o que é o livre-arbítrio do Mestre Ascenso. Porque é outro horizonte. Tu sais deste livre-arbítrio humano e a forma que existe, uma das formas fundamentais, é que em vez de ser a mente a controlar tudo, tu começas a só canalizar, da quarta para a quinta para a sexta, tu começas só a canalizar a energia da mónada para o corpo e do corpo para a mónada. Não existe mais nada. Oh, claro, tu podes escrever um tratado, já está tudo integrado.
de Saint-Germain já era um mestre iniciado. O trabalho dele já era só da mónada para a matéria. E, entretanto, andava a ensinar a aristocracia europeia a integrar a democracia. Que foi o trabalho dele. Integrar o socialismo nas monarquias europeias. Bem, a Suécia deu-se bem. E a grande loja de Saint-Germain era em Estocolmo. A França foi um desastre. Sentem o que eu estou a tentar, o que está a tentar aqui enunciar. Que as iniciações, os mistérios menores são uma iniciação na ética, na moral, no trabalho psicológico, na aceitação, na compreensão e, em última análise, na capacidade de harmonização. Mas os mistérios maiores são uma iniciação na matéria, no cálcio dos ossos, na natureza última da malha física que compõe a tua realidade, corpo. Afinal, a ascensão é física. E porquê é que estamos a dizer isto? Parece que estamos a ir muito longe. Exato. Bastante. Então, eu acho que tem um comentário em relação a isso. As coisas são difíceis, morosas e lentas quando nós imaginamos que estamos a seguir um processo psicologicamente denso, labiríntico e que ninguém percorreu antes de nós. Mas o facto é que só a Terra tem mais de 2000 mestres ascensos. Dos quais foram revelados o quê? 20? Porque a hierarquia não conta tudo. O processo começa a tornar-se muito simples quando eu compreendo que são os posicionamentos da consciência que dificultam ou facilitam a natureza autorrevelatória do universo em relação a si próprio. O universo celeste e o universo substancial querem resolver-se. O universo substancial tem a vocação incontrolável de ascender. Aquilo que nós chamamos Maria, regionalmente, e que nós chamamos a Mãe do Mundo à escala planetária, e que chamamos a Mãe Divina à escala cósmica, é a entidade que catalisa a vocação ascensional do cosmos. Ela é a grande catalisadora da ascensão cósmica. Se o monocarril é o Cristo, se o eixo, porque isto não se ascende assim. Não, ascende-se assim, sim. Se o monocarril, quer dizer, se o eixo é o eixo crístico universal, portanto, uma fibra óptica de consciência divina que atravessa todos os planos e que é indestrutível, Maria não é o eixo. Maria, ao contrário, são as mãos abertas. Ela é aquela que recolhe o que está disperso na direção do eixo. Daí todo aquele diálogo pop de Maria dizendo ninguém chega ao filho, eu estou aqui para mediar entre o mundo dos homens e o filho. E o filho medeia entre o universo e o pai. Maria, a mãe do mundo, a mãe divina, tudo lentes da mesma entidade. E acho que isto não é difícil de perceber. Se vocês pegarem num prisma
com muitas faces e o virarem para uma fonte de luz, obtêm muitos pontos de luz diferentes, mas a fonte é a mesma. Maria, ou as Marias, a Terra tem um conselho de 12 mestras supremas que se organizam em torno da Mãe do Mundo. E a Mãe do Mundo é numa coroa imensa de Mães do Mundo que estão em torno da Mãe Divina. Fratais, Mandelbrot. Ela é a catalisadora da vocação do universo para ascender. O universo tem um desejo irreprimível, ascender. Mas inversamente, os níveis celestes de que vocês são, não vão ser, são. Os nossos níveis celestes e os níveis celestes do cosmos inteiro têm a vocação de descer. É tão forte a aspiração do cosmos a subir, quanto é forte a aspiração do céu a descer. O céu não tem a mínima tendência para se escusar, para se fazer de difícil, para se fazer de diva. O céu quer descer, só que tem leis. Às vezes o céu finta, são as graças. Ele finta o processo de revelação cósmico. Há graças. Há granadas que não explodem. Numa guerra civil. E a criança olha e a granada não explodiu. E de repente olha para cima dela e há uma pomba branca parada, assim, a voar em cima dela. Isto aconteceu na Iugoslávia. Há aldeias inteiras que não são atingidas por um único morteiro. Há uma inundação enorme em Nova Iorque, fica tudo destruído, fica só uma estatuetazinha de Maria de pé, num raio de não sei quantos quilómetros, só aquela. Portanto, há uma tendência, também há uma tendência para o céu fintar as próprias leis que ele cria e fazer estes poemas e anunciar-nos que, se quisesse, ele descia de um momento para o outro. Mas o céu tem que obedecer a si próprio, de alguma maneira. Eu sei que isto é paradoxal. Então, o universo, o nosso corpo, o teu corpo, tem uma tendência imensa, chama-se Kundalini, para ascender. E assim como há um Kundalini para o corpo inteiro, existem dentro de cada célula o seu próprio Kundalini, que já não é fogo, mas informação, que nós temos vindo a chamar ADN. Que é essa mola de informação. E depois, dentro do ADN, vocês têm átomos e moléculas, e dentro dos enzimas, e aí dentro, nos prótons, tirem os prótons, tirem os neutrões, há lá uma coisa que não é nem próton nem neutrão, chama-se um buraco branco. Quer dizer, todo buraco branco vai dar um buraco negro, todo buraco negro vai dar um buraco branco. Querem saber? Cada um de nós, micronessimamente, infinitesimamente, é uma rede de buracos brancos que vão diretamente dar ao céu. Cada pontinho no centro de cada átomo vai dar a um ponto no corpo dourado, que é o teu ser celeste. Agora estamos a começar a abrir, não é? Por exemplo, vocês estão habituados a clímaxes físicos, sexual, por exemplo, mas há o sexual e também há o, sei lá, vais para o mar e levas com uma onda em cima. Os surfistas. Há assim qualquer coisa de clímax no surf. Ok. Isso é a mesma experiência, mas é altamente localizada. De certa forma é uma libertação e uma contração imediatamente a seguir. Não sei se me faço entender. Mas se nós começarmos a entrar nesta consciência de que cada célula e cada átomo do nosso corpo tem uma porta para o céu, tu começas a sentir o teu corpo a formigar, começas a libertar calor no corpo. Começas a libertar começas a integrar graus de indestrutibilidade, de presença divina, de força divina, que não só vindo de cima, mas é imanente, vindo de baixo e de dentro. Por exemplo, só esta conversa ajuda, via cérebro, as nossas células, porque as nossas células estão a ouvir isto tudo.
Não são só vocês que estão aqui. O vosso corpo também está cá. Também veio ao encontro. I'm sorry? Se nós compreendemos que cada átomo tem lá um buraco branco e que esse buraco branco é um vórtice interdimensional que vai dar diretamente ao corpo dourado, ao duplo dourado, e que cada partícula do duplo dourado está em relação, gemátrica, quer dizer, números e letras têm um código, como o GPS. Cada uma das nossas células tem uma ligação, cada átomo tem uma ligação ao corpo dourado. Ou seja, o que impede o corpo dourado de entrar neste corpo total e plenamente são diversas fases. Uma das fases tem a ver com a consciência. E a consciência é o modelador do tempo. Quanto mais baixa a consciência, mais tempo. Quanto mais alta a consciência, menos tempo. Quanto menos tempo, mais proximidade com o duplo dourado. E só estou a falar do corpo físico. A consciência, quando está no nível mais alto, capta mais informação por segundo. E, portanto, não precisa de tanto tempo para a mesma informação. É disto que estás a falar. Claro que se pode desdobrar indefinidamente estas coisas. Então, o nosso corpo físico está no céu e não está no céu ao mesmo tempo. Depende da nossa consciência. Então, é muito importante nós compreendermos que os posicionamentos da consciência podem fazer com que isto se torne, todo este processo iniciático, se torne imensamente simples. Porque a vontade do cosmos é que este processo iniciático seja. O processo iniciático, que começa com a transformação de hábitos primários, densos, muito condicionados pela tua cultura, que incluem coisas como... Eu prefiro não especificar. Até a terceira iniciação, em que todo o teu corpo é envolto na túnica de luz da alma. Depois, na quarta iniciação, como o corpo já está todo envolto nesse casulo de luz da alma, já é seguro remover o corpo causal. A remoção do corpo causal é uma coisa sublime. Qual é o outro lado das coisas sublimes? É que elas são terríveis. Terrível e sublime. É como um parto. Tu tens que escolher, bem, isto é sublime. Eu assisti ao parto do meu filho. Isto é sublime? É bastante sublime. E isto também é um bocado terrível. Está ali no ponto de equilíbrio entre o sublime e o terrível. Então para a mãe é melhor nem falar nisso. Se eu perguntas à mãe, está a ser sublime ou está a ser terrível? Mas assim, nesse processo, as coisas verdadeiras são sempre sublimes e terríveis. As coisas falsas são terríveis e grotescas, bizarras. São falsas, são ficções fortíssimas, muito concentradas. Mas as coisas verdadeiras são tão terríveis quanto as falsas, mas são sublimes. São sublimes. A grande loucura dos homens é ver coisas sublimes, é ver o sublime na guerra, por exemplo. É loucura. As coisas verdadeiras são sublimes e terríveis. E nesse sublime, nesse terrível, no caso do iniciado, o que é que acontece? O que é essa rotação, que é a crucificação, e que é tirar o homem da condição invertida para a condição de correta justaposição? É como se tu subisses um degrauzinho. Sabes, por exemplo, vamos ver isto em termos religiosos. Tu estás de joelhos a rezar na capela ou numa igreja. É um género. E é como se um anjo chegasse ao pé de ti e te propusesse a imitação de Cristo. Não, o Avatar é muito mais assim. Isto é Cristo. Sabes, quando se estuda através do tarot este processo da evolução da consciência, o louco é o início e o mundo é o avatar, é o fim. Mas aqui estou a falar de uma carta a meio, que é o enforcado.
o anjo vem ter contigo e diz assim: queres imitar Cristo ou queres continuar a ir rezar? E tu até podes dizer: mas eu adoro rezar. E aí o anjo diz: mas então podes rezar nas horas vagas. Mas agora é Cristo. Agora vais-te transformar em Cristo e deixas a reza para as horas vagas. Porque é uma coisa estética. Ok, então a partir desse momento começa a... Então o que acontece? O anjo pega em ti, levanta-te, tu sais da genuflexão, que é o reconhecimento de uma personalidade como invertida em relação ao céu. A genuflexão é essa humildade de eu estou, ó Senhor, eu estou de cabeça para baixo. Quer dizer, eu tenho a minha mente e as minhas emoções a mandar mais do que o rigor puro da substância cósmica. Quem sabe uma coisa? É muito mais fácil distorcer a mente e as emoções do que a substância física, os átomos. Esses permanecem sob o controle do divino. Porquê é que nós não conseguimos controlar as 4 forças fundamentais da matéria? A energia de gravidade, a energia eletromagnética, a energia nuclear fraca e a energia nuclear forte. Porque esses são 4 pilares no trono de Deus. As forças evolutivas, para elas, é muito mais plástico. A mente e as mentalidades, as emoções e os emocionalismos. E estão sempre a capitalizar. Porque uma emoção torna-te ineficaz. A tua ineficácia torna-te com uma sensação de minoridade. A minoridade dá sentimento de culpa. O sentimento de culpa dá mais emoções. E isto fica uma gaiola. E com a mente é a mesma coisa. Com as mentalidades é a mesma coisa. Mas no momento em que tu és levado à cruz, dito de outra maneira, no momento em que tu és rodado, o que é que simboliza o enforcado? O momento em que o ser toma consciência de que depende do céu. De que está pendurado. Como tu dizes, estou pendurado. Está suspenso. A aplicação menos emocional do enforcado é o suspenso. Porque tens o enforcado, mas o crucificado, também já vi cartas em que tem o crucificado, mas é o suspenso. Esse suspenso, tu ainda não foste invertido, porque para isso tens que morrer. Que é a carta que vem a seguir. A morte. E depois o que é que vem a seguir à morte? A temperança. Quer dizer, uma psique que já não está a impedir o casamento entre o céu e a terra. Uma psique em perfeito equilíbrio. Mas vamos ao enforcado. O enforcado é essa tomada de consciência. Eu tenho um posicionamento e tenho que aprender que depende do céu. A inversão é que o homem, durante séculos e séculos e séculos, é-lhe permitida a ilusão de que ele não depende da sua contraparte celeste. É-lhe permitida a ilusão de que o seu corpo físico é composto de carne. É uma ilusão completa. Qual carne? Ainda por cima levas com aquela barreira gótica do sangue, dos músculos e dos nervos. É tudo um filme. Não há corpo físico. Nunca houve. O nosso corpo físico está dentro da mónada, não fora. Como é que carne pode estar dentro da mónada? Não há corpo físico. Vocês não têm corpo físico. Temos que ir mais devagar. Vamos mais devagar. Ok, então... Porque... A ideia de estar vivo ou de estar morto, é claramente uma ideia produzida pelo cérebro, não é? Tem a ver com a informação cerebral. Agora, nós não podemos ir, porque estes são os níveis, isto aqui tu estás a aproximar dos mistérios maiores. Quando se começa, isto é Egito, é Luxor, é Serapis Bey. Tu não podes ir para um nível desses sem teres uma enorme, o cimento social. É assim, eu vou tentar passar isto de uma forma curta. Eu peço desculpa. Não estou interessado em iniciações que não contenham responsabilidade social. Nós não estamos interessados em grandes cenas. Estamos interessados em coisas cristalinas.
Quer dizer que se desenvolvem equidistantemente de tudo e que se desenvolvem generosamente na direção de tudo. Desde a responsabilidade social à democracia na família, à competência funcional, profissional. Nós precisamos de manter isto tudo, porque se tu avanças para níveis ligados aos mistérios maiores, sem teres o cimento de uma psique organizada e pura e trabalhada e ágil, para não dizer inventiva e, digamos, com capacidade de entrar em joint ventures e ser interdependente. Se não se faz isso, tu podes ser podes ser arrastado para o que se poderia definir como o isolamento produzido pela verdade. E a verdade, quando é muito forte e intensa, isola. E isso não é o objetivo. Não é o nosso objetivo. De qualquer forma, cada pontinho do teu corpo vai dar a um corpo dourado que existe no céu. E o céu aqui é a 7ª dimensão da Terra. A Terra não precisa de sair daqui para estar no céu. São as membranas, são as fases da consciência humana, são as fases da consciência dévica, são as fases da consciência dos centros internos da Terra. São as fases do desenvolvimento do Kundalini planetário, são as fases de libertação da força no interior da Terra na direção do cosmos, que impedem, nesta tela relativa, que a Terra celeste esteja aqui presente. Mas, a partir de um certo momento, o iniciado, quer dizer, quando tu sobes para a cruz, quando se dá essa rotação, finalmente, o vasto mundo da opinião, da relatividade, da subjetividade, da fragmentação da verdade, desapareceu. Tu permaneces livre como um mestre de 4ª iniciação porque a palavra mestre só se aplica depois da 3ª. Tu permaneces livre para desenvolveres a linguagem que entenderes. Permaneces livre para desenvolveres o método que sentires que é mais apropriado ao teu tempo e ao teu espaço. São-te apresentados 12 grandes caminhos e tu permaneces livres para testá-los, conhecê-los e optar por um dos 12. Só um. Há caminhos em que tu entras na evolução angélica e arcangélica. Alguns de vocês podem escolher entrar no reino angélico. Sim. Sim, mas esta apresentação das 12 portas cósmicas vem depois da 4ª iniciação. Agora, pode ser que a pessoa tenha uma espécie de antecipação disso. Uma sensação de... Essas portas nós não vamos falar aqui hoje, mas vamos falar um dia. Mas lá está, é como dizer que não temos corpo. É a mesma coisa. Sabes quando é que o corpo se cura? Quando tu finalmente percebes que não tens corpo. Isso é a cura integral do corpo físico. Isto faz sentido para vocês? Quando diz assim, eu não tenho corpo físico.
Há uma drenagem, há uma separação, sim, sim. Só se fala uma espécie de refúgio, de algo que não pode ser integrado ao processo. Uhum, 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 uhum. Repare, não, o que se diz é, eu não tenho corpo físico, não é eu não tenho corpo. Não, o que se diz é, eu não tenho corpo, ao momento em que o indivíduo compreende que ele não tem corpo físico. Ele tem corpo, mas chamar-lhe físico impede o processo. E isso abre as portas para a chegada do duplo dourado. Porque afinal, o diafragma, quer dizer, o obturador, o que abre e fecha é a consciência. Vamos perguntar no fim. Perguntar no fim. Ou seja, quando se fala em síntese, como complemento à complexidade, só quando nós compreendemos a complexidade é que podemos atrair a síntese para nós, porque a síntese assenta na superação da complexidade. Ela não vem e não acontece no simplismo, nem na inocência. A perplexidade do nosso tempo, que está ligada ao aumento de complexidade, prepara uma grande síntese. O que as escolas internas fazem é aumentar a dinâmica e a radiação do teu fogo secreto. Dentro de nós existe um elemento, um agente, que vem da mónada e que é um fogo. A característica desta Agni, deste fogo, é que é omnipenetrante. À medida que o fogo do Espírito se liberta em nós, vindo da mónada, ele penetra tudo em nós. A mente, o inconsciente profundo, a infância. O fogo do Espírito consegue chegar a um trauma de infância e apagá-lo. Sabem que curar traumas é muito parecido com passar a ferro. Tu tens um lençol com vincos e todo amarrotado, que são coisas, são acidentes. E tu tens este ferro com vapor d'água que anula o vinco. Eu sei disso porque eu passo imenso a ferro e estou sempre a passar a ferro. Como? Sim, é isso, é isso. Então o fogo do Espírito é omnipenetrante, ele entra nas fibras da infância, da criança interior e limpa, com aquele calor, limpa o trauma. Existe um fogo que é físico, quer dizer, agora voltamos à ideia de que temos corpo físico. Existe um fogo que é físico. O corpo é quente, não é? O corpo é quente. Esse calor é bom. Só uma coisa simples de compreender é que o calor do corpo é bom, é vida. E é uma sub-oitava do Sol. O calor do nosso corpo é uma sub-oitava do Sol. O calor da Terra é uma sub-oitava do calor do Sol. Mas depois isto tem a ver com o fogo de fricção. A seguir, porque cada fogo é embaixada de outro fogo mais secreto. A seguir vocês têm o fogo da psique, o fogo psíquico. O fogo psíquico é algo que a Terra inteira precisa desesperadamente. É o fogo do coração. O fogo psíquico. Sabem, há duas coisas que se opõem. O deserto dos afetos, o mundo do Sartre, o mundo da angústia, o mundo das grandes cidades cinzentas em que toda a gente anda à procura de uma história e toda a gente se esqueceu da sua história. Esse deserto onde não há raízes antropológicas, onde já ninguém sabe quem são os seus avós e os seus pais, onde se instalaram
grandes camadas de plástico na nossa própria tradição. Entre esse deserto, para nós compreender, o fogo psíquico é o contrário disso. É a sensação de mel quente vindo do coração, que cola, que une e que cura as coisas e encontra o verdadeiro encaixe de todas as coisas. Há uma reverência por nós próprios. O fogo psíquico é raro hoje. Se as forças evolutivas têm medo de alguma coisa, é do coração. Desse fogo psíquico. Ter medo que o céu caia sobre a cabeça é uma forma de realismo. E é a consciência da humanidade que tem um trabalho por fazer. Claro, porque ele já devia ter tido experiências em que atravessou o véu e viu a bolhinha em que a humanidade vive em relação à potência das coisas. De qualquer forma, esse fogo psíquico. Eu uma vez tive uma experiência que foi, eu devia ter 5 anos, ainda no Funchal, e os meus pais levaram-me a um presépio gigante, feito pelos escoteiros. E esse presépio era feito de manequins ou figuras do tamanho natural, não eram pessoas, eram figuras paradas. Mas tinhas os Reis Magos, tinhas o Menino, tinhas Maria, José, e tinhas mais figuras, pastores e anjos pendurados no teto. E era assim numa garagem, num hangar, que os escoteiros tinham feito. Tu entravas por um lado, fazias um percurso. E era 25 de dezembro. E eu não sei o que aconteceu. Quando entrei, quando saí não era a mesma pessoa. Quando eu entrei e era tudo feito em pasta de cartão pintada, montanhas e nuvens e árvores e coisas, alfaias e objetos da Palestina daquela época. Eu entrei e lentamente comecei a sentir uma energia âmbar, dourado transparente. Um dourado transparente que atravessava tudo, que estava em mim, que estava nas pessoas e estava em todas as coisas. E de repente eu comecei a sentir uma coesão, uma felicidade total. Uma felicidade cósmica. Eu percebi como é que Deus nos ama. Deus ama-nos muito através, antes de mais nada, desse fogo dourado, desse âmbar, desse mel, que é uma vibração ígnea, mas muito doce e indestrutível, que envolve todas as coisas. Está aqui. E esse mel, esse fogo psíquico, a minha sensação foi que o meu psíquico abriu. E depois, mais tarde, eu tive uma intuição de que algum raio ligado a Kutumi, isto é, ao mestre Kutumi, São Francisco de Assis, passou por ali. Mas a sensação era de uma fortaleza do homem, que é inexpugnável. Uma fortaleza do coração. Nós podemos viver dentro dessa fortaleza ou fora dela. E podemos entrar e sair. Mas há uma fortaleza, há um reduto, há uma cidade sagrada do homem e entra-se pelo coração. E o que se sentiu foi que quando aquilo deixa a terra, o que se sentiu foi que esse fogo é imensamente perdoador e apaziguador e curador. Nós temos muitas energias no ar neste momento, mas o fogo psíquico é raro. Esse fogo da psique, esse fogo de um coração que perdoa. Um coração que perdoa liberta fogo. Não é água. E além desse fogo psíquico, existe o fogo interno, o fogo secreto. Quer dizer, existe um fogo fricativo
Depois existe um fogo psíquico que tem a ver com a alma, que é o fogo solar. E por detrás disso existe o fogo cósmico, ou o fogo de Deus mesmo, que já não é o amor apenas, é o fogo secreto. O que a hierarquia está a fazer é estimular em todos vocês esse fogo secreto. E a síntese é o que acontece quando o indivíduo permite que esse fogo secreto, através do fogo psíquico, com o fogo de fricção, se coordenem os três. Quer dizer, só lá para a sexta iniciação, ou quinta, sexta, é que o fogo de fricção desaparece completamente da personalidade. E aí que se pode dizer que o indivíduo caminha na Terra e não deixa pegadas. Ele caminha na Terra e não deixa karma. Não tem mais como. O que gera karma, sempre, invariavelmente, é o fogo de fricção. Tem a ver com o terceiro raio cósmico. O fogo psíquico, esse mel que vem do coração, esse âmbar. Mas claro, as forças põem um espinho aqui no coração das pessoas para que elas se contraiam, para que elas não confiem no poder do coração. Então, este espinho tem que sair, a pessoa precisa de perdoar a si própria e entra a autorreverência. O universo está ferido, tu também. E tu tiras esse espinho, não sei como, tu tiras esse espinho e o fogo, e então começa a sair aquele mel, aquele âmbar. E esse âmbar espalha-se pela tua vida gradualmente, de uma forma, digamos, é um processo perdoador. Tu nem sabes a quem é que perdoas, nem a quem, nem a como. Eventualmente podes tomar consciência aqui e ali, mas é um posicionamento da consciência, é um bodhisattva, é um estado de perdão generalizado, é uma desistência final e profunda, completa, de não exigir ao cosmos nada, nem aos outros. E isto sem que isto seja considerado, digamos, um esvaziamento. Não, isto inflama. Não vou dizer inflação, mas inflama. A pessoa precisa sentir, ok, é um perdão que vai até às pedras da calçada. O indivíduo tem que amar as pedras da calçada. E se vocês querem saber, é mais fácil amar os outros depois se tu começares pelas pedras da calçada. Claro que é preciso saber ler as entrelinhas aqui. Porque se tu não amas, se tu amas as pedras da calçada, se tu amas se vais até à base, tu compreendes, é o cosmos que está a rugir, é o cosmos que está a sofrer, é o cosmos que está em processo, não sou só eu. Então tu já estás a emparelhar com a universalização. O que é a universalização? É uma sincronização entre o homem e o cosmos. E quando tu começas a entrar nesse ritmo, se tu vais até às pedras da calçada, tu vais até... O âmbar do coração precisa ir até às pedras da calçada. Lá. E aí pode-se dizer que este homem de cabeça para baixo está a começar a universalizar-se, está a começar a crucificar-se, está a começar a sincronizar-se, oitavo raio, sincronizar-se com o homem celeste. E depois do indivíduo amar nesse nível e desse mel se espalhar na sua vida, então acontece finalmente o milagre. O fogo cósmico, que é a síntese, que vem da mónada, pode chegar. Ou seja, há uma sequência de fogo. Primeiro o fogo de fricção. Depois o indivíduo precisa de perceber que o fogo de fricção em excesso é que lhe dá culpa e culpabilização. É que lhe dá a tendência crónica para cobrar. É que lhe dá a tendência crónica para exigir. É que lhe dá a tendência crónica para se deslocar do ponto búdico de perfeita equidistância. É que lhe dá esta sensação de que todo o mundo lhe deve e ninguém lhe paga. Isso é fogo de fricção a mais. É que lhe dá a frustração, o rancor, o remorso, todas essas vibrações aprisionantes. Então, o indivíduo... Ok, então o que é que segue? O que segue é que tu vais para o coração profundo e puxas esse âmbar para fora. Podes dizer, mas isso parece muito artificial.
Eu ontem lia que todas as grandes verdades no início têm qualquer coisa artificial. E à medida que esse fogo perdoador, quer dizer, que anula o karma, e quando tu perdoas, estás a anular karma, e estás a anular karma em ti também, porque o perdão é nas duas direções. Tu começas a flutuar acima da causalidade, acima da fenomenologia. Começas a sair da mecânica universal física e da mecânica universal astral. E lentamente começas a aceitar. E quanto mais o indivíduo aceita, não é autoridades estranhas, aceita que é pelo amor que nós saímos da terceira dimensão e da causalidade. E à medida que ele aceita a natureza incompleta do universo e a sua natureza incompleta, então esse mel, esse âmbar, começa a soltar-se e a preencher todas as coisas. E depois do fogo solar que vem da alma, através da psique, ter-se instalado em tudo, então o fogo cósmico da mônada pode chegar com segurança. Quer dizer, é pelo corrigir do terceiro que libertamos o amor do segundo. E é pela plenitude do segundo que ganhamos o direito ao primeiro. Fogo. O primeiro fogo vem no fim. De onde que, ao falarmos destes polos que o homem é composto, nós estamos a aumentar a nossa compreensão, mas a fazê-lo num contexto de síntese. O que vai fazer a síntese é posicionamento da consciência. Existem posicionamentos da consciência que prolongam indefinidamente o terceiro raio em nós, o fogo de fricção. Por exemplo, o verdadeiro terceiro raio chama-se atividade inteligente. Não é atividade. A maior parte dos seres humanos tem atividade não inteligente. Que é só uma maneira simpática de não dizer estúpida. O que é a atividade não inteligente? É um indivíduo que faz 50 vezes mais do que aquilo que é necessário e ao fim do mês ou ao fim da semana não conseguiu atingir nenhum objetivo. Chama-se atividade cega. É o terceiro raio primitivo. Deus dá-nos o terceiro raio, que qualifica a nossa personalidade como um todo, para que o indivíduo desenvolva uma atividade inteligente. Quando a nossa atividade é inteligente, nós somos elegantes. Não falamos demais. Não acendemos botões a mais. Não fazemos percursos de automóvel a mais. Não entras numa espécie de estado minimal. Que é o que o Zen o tempo todo tenta. E o taoísmo, quer dizer, tudo o que são as grandes elegâncias, o tai chi. A atividade inteligente é uma incrível economia prânica, uma incrível capacidade de lidar com o espaço e com o tempo e uma competência no dia-a-dia. Enquanto não houver competência no dia-a-dia, o terceiro raio está por trabalhar. Então eles retêm o amor. Porquê é que o amor não vem muitas vezes? Porque o indivíduo não é competente o suficiente para ancorar voltagens de amor mais altas. Se eles começam a fazer o amor descer, quer dizer, se o teu ser interno rompe a membrana psíquica e o amor do espírito, o amor do teu Cristo interno, o amor de Sofia, vem ao de cima, lá, esse âmbar dourado, vem ao de cima num grau Y. E se o indivíduo não tem uma atividade inteligente, ele fica hippie, no pior sentido da palavra. Ele anda aí a amar, até que vai parar ao hospital com uma exaustão psíquica. Precisam de reparar que as pessoas que amam muito e não têm atividade inteligente, quer dizer, que estão na superabundância do segundo fogo e o primeiro fogo, o terceiro fogo, que é a atividade inteligente, não está trabalhado. Isto é, eles têm superatividade ou hipoatividade. E depois é só amor. E esse amor não tem estrutura para se manifestar. E o que é que acontece? Eles estão a fazer contacto entre o corpo astral deles e o corpo astral do país, ou do bairro, ou da família,
ou do mundo, dependendo da natureza astral deles. Se for mais escorpião, é mais local, se for mais peixes, é mais universal, etc. E a grande tragédia do amante é ele não saber amar e ter amor. Dá amor, tem amor. Nunca ninguém pode chegar ali e dizer: tu és uma pedra fria, cruel. Não. Tem amor, dá amor, é quente e não sabe amar. O resultado disso é que o corpo astral dele foi, pela força dessa energia psíquica, pode ser, então, mas a energia psíquica não corrige automaticamente o corpo astral? Ela tenta. Mas se o terceiro raio, a atividade inteligente, o fogo de fricção, não tiver trabalhado, quer dizer, se o indivíduo não cai em si e não tem uma relação muito fria com o espaço, com o tempo, com o dinheiro, com os recursos, com as proximidades e distâncias em relação aos outros, com a palavra. Se querem saber a maneira mais rápida de trabalhar o terceiro raio, e portanto o fogo fricativo, é através da oralidade. A tua oralidade diz tudo acerca do teu terceiro raio, é a laringe. A qualidade da nossa oralidade, eu não digo certos momentos em que tu bates com a cabeça contra uma esquina lá na casa de banho e sai-te um palavrão. não me refiro. I'm sorry? Sim, é genuíno. Sim, é verdade do momento. A tua oralidade, a vibração média dos... Nós temos chakras da laringe de muito má qualidade. Eu só não gosto de entrar aqui porque isso é um bocadinho demagógico, começar a dizer mal das pessoas. Mas, quando começam a dizer muito mal de vocês, é porque querem manipular-vos. Quase certeza. Mas olha, agora vou dizer mal, depois logo se vê se isto dá para manipular ou não. Nós temos chakras da laringe de muito má qualidade. E mais ainda, criou-se um consenso que se tu és lúcido e estás consciente do poder da palavra falada e do poder da tua oralidade, do que sai deste centro, que é a laringe, criou-se um consenso de que o indivíduo que fala consciente é pretencioso. Lá fora é assim. Tu tens que falar rasteiro e no nível da cervejaria para seres aceito, para seres democrático. Se a tua linguagem não é de cervejaria, as pessoas começam a achar quem é que ele julga que é. E isso significa só que eles não se querem trabalhar eles próprios e estão a tentar puxar para baixo para o mesmo oceano de hábitos de que nós falámos há bocado. Então, uma forma do indivíduo trabalhar o seu fogo fricativo é através da oralidade. Quanto mais trabalhada for a oralidade, tu vais observar que menos te interessa permanecer em lugares estéreis ou lugares que são meramente lúdicos. O estéril é uma ausência de consequências para a alma. E o lúdico é um drenar da energia da alma. Quando é excessivamente lúdico. Não digo o lúdico normal, mas, sabes, a ineficiência de uma sociedade tem a ver com o facto de que as pessoas ou vão parar a sítios estéreis ou vão parar a sítios excessivamente lúdicos. Excessivamente lúdico significa que se tu somares a hora do pequeno almoço com a hora do almoço com a hora do lanche, é mais tempo do que o tempo que tiveste a trabalhar. É isso que eu me refiro. E eu não estou a falar de trabalhar num sentido burocrático, a criar. Então existem estas caudas, estes hábitos arrastados de não fazer nada, de não desenvolver-se, que indicam, mas depois o que acontece? O indivíduo acaba por se envolver em grandes quantidades de atividade. E sempre consegue dizer a si próprio: tenho imenso que fazer. Tem telefone para pagar, tem o gás para pagar, tem que ir ali, tem que ir acolá, tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que fazer aquilo e aquilo. E tem a ilusão de que tem uma atividade inteligente. Isso não é o terceiro raio. O terceiro raio chama-se luz, atividade inteligente. Quais são os caminhos mais curtos para que a terceira dimensão se torne fluida para ti? Inofensiva. Se o amor chega antes do indivíduo ter desenvolvido uma atividade inteligente, ele tem um enorme poder magnético, é atrativo, tu és atrativa, és atrativo, és magnético, tens amor para dar e é desastre atrás de desastre atrás de desastre. Quanto mais amor o indivíduo tem, mais se afunda. Isto para dizer que o fogo psíquico, que é o amor,
Conseguimos definir o amor de outra maneira. O fogo da psique, o fogo psíquico. A série Agni Yoga da Helena Hurrick, do Nicholas Hurrick, aqueles livrinhos Agni Yoga, estão saturados de energia psíquica. Aquilo é como uma esponja, tu espremes e sai energia psíquica. É um livro. São 13 livrinhos, Agni Yoga. E os quadros do Hurrick estão saturados de energia psíquica. Um dia destes temos de fazer uma sessão de projeção de pintura do Hurrick. Estão saturados de energia psíquica. Aquela vibração da cor e a radiação é que é amor psíquico. O amor é querermos ver cada coisa no seu lugar. O amor não é só atrair. É atrair para libertar. Tu tens o direito de atrair, se for para libertar. Tu tens o direito de atrair se for para ajudar algo, ou uma pessoa, ou uma planta, ou uma nação a ir encontrar o seu verdadeiro lugar. Sim, sim. Quanto mais dás, mais recebes. É disso que estás a falar? Só depois do terceiro raio ter sido dinamizado corretamente, olhem para a vossa vida. A quantidade de microações que não são nada. Isto é incompatível com a hierarquia. Isto é incompatível com o trabalho espiritual. Tem a ver com o lado negativo das cartas. Há uma interpretação negativa das cartas, sim. Mas os egípcios não a tinham. Porque isso é o tarot como ele depois vem a se relacionar com a Europa, através de Marselha, de França. Mas as 21 lâminas originais, que não são o tarot, que é aquilo que nós vamos estudar aqui, que deram origem ao tarot, não têm negativo. São Ra a ensinar aos egípcios os 21 estações da consciência, sem precisar de falar das sombras. As sombras surgem depois, porque à medida que entra na Europa, entra na história muito mais fortemente, e então há uma necessidade de ver o lado sombrio de cada carta.